que hoje era para eu pregar, ensinar e profetizar sobre a sua vida, que hoje é dia de Deus quebrar todas as fortalezas do medo na sua vida. Todas as fortalezas do medo. Você pode ter muitas características, mas o medo não vai te dominar. Você vai entender essa noite que você não tem motivos para alimentar o medo, porque a sua vida é coberta com o sangue de Jesus, porque você caminha debaixo de promessa de Deus, porque nenhum mal te toca se Deus não permitir. E talvez você olhe para um tema como esse e você fale: poxa, essa palavra não é para mim não, porque eu não tenho medo de nada. É aí que você pensa, porque quase todos nós temos medos, mesmo que eita, sai Espírito Gago, mesmo que medos inocentes e aparentemente inofensivos, mas nós precisamos nos levantar contra eles. Sabe por quê, irmão? Porque hoje você vai entender que tem muita coisa que você atrai para a sua vida porque você cria na sua mente, porque você verbaliza com a sua boca. Você pode parar para prestar atenção que muitas vezes você passa justamente coisas que você disse que tinha medo de passar. Por quê? Porque sem perceber, você dá autoridade para um medo, que hoje nós vamos entender, ele não é só um sentimento humano, que a psicologia, ela já meio que estudou, né? E ela tem dado algumas ferramentas para as pessoas lidar, com o medo de andar de avião, com o medo de acidente, com o medo da morte. O que eu sei, irmão, é que eu não sou psicólogo, mas eu sou pastor e profeta, e estou aqui para declarar sobre a sua vida, que nenhum medo vai prevalecer sobre você, em nome de Jesus. Samuel, pois eu sou cheio de medo. Você vai ser liberta hoje aqui nesse culto. Samuel, eu não tenho medo de nada, pois você vai sair daqui direto para a faixa de Gaza para pregar. De tanta coragem que você vai sair daqui desse culto. Por quê? Porque eu e você precisamos entender o que diz a palavra, e eu vou ler com vocês agora. Olha esse versículo que é o mais conhecido em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Que diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Irmão, esse é aquele tipo de versículo que a gente não lê lendo, a gente lê declarando. É por isso que você precisa aprender que quando a gente fala que você é profeta na sua vida, a gente não fala que você tem que ter visão, não. Sabe o que é um profeta? É alguém que pega a Bíblia e declara na primeira pessoa. Profeta e profetizar é você declarar a palavra de Deus. Em vez de você ficar dando legalidade para o inimigo, em vez de você ficar fortalecendo o que você está vendo, profeta não fala do que está vendo, profeta profetiza o que quer ver, na autoridade do nome de Jesus. E é por isso que esse é o tipo de versículo que você não lê, você profetiza. Então eu vou contar de 1 até 3, e eu quero que a igreja leia com muita convicção, porque enquanto você lê, você já está dando para o Espírito Santo governo sobre a sua vida. E se tiver algum espírito de medo escondido aí dentro de você, ele vai começar a perder as forças dessa noite, e você vai ser tomado por um espírito de coragem e de ousadia, em nome de Jesus. Vamos lá, vocês estão prontos? 1, 2, 3. Deus não nos deu. Mais uma vez com mais convicção: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Quem recebe isso sobre a sua vida essa noite, diga glória a Deus. Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de poder, de amor e de uma mente sã, em nome de Jesus. Você que está enfrentando qualquer batalha emocional, qualquer batalha de pensamentos, você vai começar a vencer essa guerra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque você precisa entender que tem coisas na nossa vida que não são comuns, que não são normais, são espirituais.
E para poder eu chegar aonde nós precisamos chegar, nesse nível de revolta contra esse espírito de medo, eu quero explicar para vocês de forma rápida qual é a diferença entre os tipos de medo que a Bíblia fala. Até porque existe muitos mitos e muito misticismo em torno da palavra medo na Bíblia. Por exemplo, tem gente que confunde medo com temor a Deus. Todos nós já ouvimos falar muitas vezes que a Bíblia nos manda temer ao Senhor. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu o pastor pregando? A Bíblia fala em centenas de versículos que nós precisamos temer ao Senhor. Só que quando a Bíblia fala temer a Deus, a Bíblia não fala que você tem que ter medo de Deus. O temor ao Senhor que a Bíblia nos manda ter é um respeito ao Senhor, reverência ao Senhor. E é por isso que eu preciso que você entenda essa noite, que você não é para ter medo de Deus, mas você precisa temer a Deus. O temor a Deus, meu irmão, é o que faz você pensar duas vezes antes de pecar. Por exemplo, quando nós falamos sobre quem ama a Deus, todo mundo levanta a mão e diz que ama, porque não é difícil você amar a Deus. Um Deus que te ama, que cuida de você, que faz tudo por você, é muito fácil amá-lo. É muito fácil levantar a mão e cantar: te amo, Deus, é fácil demais. Todo mundo ama. Só que tem gente que diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus. Diga misericórdia. Eu tenho certeza que você conhece algum amigo que vive postando no Instagram: eu te amo, Senhor, e no story seguinte você vê algo que não tem nada a ver com amor a Deus. Diga misericórdia. E se você não tem nenhum amigo assim, é porque você é esse amigo. É porque quem sabe você é essa pessoa. Sabe por quê? Porque só amar a Deus não basta. Você precisa respeitar ao Senhor. Você precisa temer a Deus. E esse temer a Deus, irmão, é um respeito ao Senhor. É como o pastor André Valadão pregou recentemente aqui em um culto de domingo, quando ele nos ensinou que nós precisamos ter reverência a Deus, dizer não para o pecado. Sabe, irmão, a cada dia que passa, a gente está vendo uma geração cristã mais confusa, mais conturbada, pessoas espiritualizadas, que diz que ama a Deus, mas vive como se não amasse, diz que serve ao Senhor, mas nós não vemos os frutos de arrependimento e mudança. É por isso que eu estou aqui, para te lembrar o que a Bíblia fala, que você precisa temer ao Deus que você diz que ama. E temer é respeitá-lo, não é ter medo. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 9:10. E eu quero te convencer em 5 minutos, porque eu não tenho muito tempo aqui hoje não. Então, recebe ligeiro essa palavra aqui que diz, em Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo entendimento. Provérbios 16, versículo 6 diz: com o temor do Senhor o homem evita o mal. Ou seja, você vai ver em vários versículos da Bíblia que o freio, me permita usar essa expressão, porque desde que eu comecei a pregar para jovens com 17 anos, eu vi alguém falar, nem lembro, essa expressão de comparar que o temor a Deus é como o freio do ser humano. O que é esse freio, pastor Samuel? Você está correndo para o pecado, a tua boca chega a estar cheia d'água para pecar. Você está lá dominado por um desejo carnal. Quando você está correndo para consumar o pecado, de repente um freio segura. E sabe como é o nome desse freio? O pastor. Não, o pastor nem lá está. O líder de jovem também não. Sabe qual é o único freio que te segura? O Espírito Santo, é claro, usando o temor ao Senhor. Se você não teme a Deus, você vive a vida do jeito que você quer, e você nem liga. Agora, se você tem o temor a Deus no seu coração, quando você vai praticar algo que gera dúvida se é de Deus ou não, você pensa 2, 3, 10 vezes. E só pelo temor de desonrar a Deus, você escolhe dizer não. Minha gente, eu me converti com 15 anos de idade.
a época mais difícil para a pessoa se converter. Quem pode dar glória a Deus pelo Rocket? O Rocket é um ministério adolescente da nossa igreja, que tem 600 jovens no culto, todo domingo, para a glória de Deus. E olha, você ter 600 adolescentes no culto é para dar glória a Deus de pé. Por quê, irmão? Porque 14, 15, 16 anos é a época mais difícil da vida do ser humano. Diga misericórdia. Meu amigo, tem um negócio de uns hormônios. O sangue de Jesus tem poder. E o difícil para o adolescente é que hormônio não é demônio. Hormônio é natural. Demônio a gente expulsa, já o hormônio tem que segurar e amarrar. Só Jesus na causa. Quem está enfrentando luta com seus hormônios, clame. Tome banho de água gelada, em nome de Jesus. Por quê? Porque tem gente que fala: ai meu Deus, que vontade. A pessoa solteira e está com desejo de sair agarrando qualquer pessoa que passe na sua frente. Meu Deus, o demônio está me tentando. É o demônio não, irmã, é os seus hormônios que são normal. É por isso que você tem que entender que tem coisa na sua vida que faz parte do ser humano, e que se você não vigiar e não tiver o temor a Deus, você vai ceder. E é por isso que eu sempre falo que eu e você precisamos sim temer ao Senhor, temer ao nosso Deus. E quando eu falo sobre temer a Deus, entenda, não é, mais uma vez, descrevendo de maneira clara, ter medo. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu fizer isso, Jesus vai me deixar no arrebatamento. Se eu fizer isso, o Espírito Santo vai me abandonar. Não é sobre isso. O temor a Deus, e eu amo, eu que passei minha juventude na igreja, de 15 anos para frente, quando eu estava muito tentado pelos pecados da juventude, os desafios que eu enfrentava, quando eu tropeçava em qualquer pecado, eu corria para o meu quarto para chorar. E eu chorava, falava: Jesus, não vai me deixar não, vai? Senhor, me perdoa, eu tropecei. E chorava, e pedia perdão, e pedia para o Espírito Santo ter misericórdia, e prometia para Deus que nunca mais ia pecar. Era um desespero. Quem já passou por isso, diga glória a Deus, que é sinal que você nasceu de novo. Porque se você não peca e não sente nada, me perdoe ser sincero com você, você é um hipócrita aqui dentro dessa igreja. Está vindo para esse culto como quem vem para um clube. Porque se o teu pecado não te ofende, é porque você ainda não tem o Espírito Santo e precisa nascer de novo. Porque se você tem o Espírito Santo, o pecado não é mais normal. Não é que a gente não peca mais, mas quando a gente peca, o Espírito Santo que está em nós se ofende. É por isso que quando você mente, você sente uma coisa ruim. Você fala: meu Deus, para que eu fiz isso? Sabe o que é isso? O temor ao Senhor. E quantas vezes eu chorava e eu pedia para Deus ter misericórdia de mim, porque o temor de Deus me trazia para o centro da presença do Senhor. E um dia eu vi uma frase na internet, que eu amo essa frase. Eu vi uma imagem de uma mulher chorando de joelho, como se ela estivesse pedindo perdão a Jesus. E aquela frase me cortou por dentro, porque era a frase que eu queria falar para Jesus todo dia, e eu não sabia como descrever. E a frase daquela imagem dizia: Jesus, quando eu te peço perdão pelos meus pecados, não é por medo de ir para o inferno, é pelo medo de nós não sermos mais amigos. Meu Deus, quando eu li essa frase, eu passei a noite chorando, porque eu falei: Jesus, é isso aqui que eu queria te dizer. Sabe por quê, irmão? Porque o temor de Deus nos constrange. O temor de Deus, se você nasceu de novo, é normal, natural e necessário o temor de Deus no seu coração. Porém, isso é temer a Deus, isso é saudável, isso é bíblico. Você precisa ter o temor do Senhor no seu coração. Inclusive eu declaro sobre toda essa igreja que está aqui, que o Senhor possa gerar temor no seu coração, respeito pela presença do Espírito Santo, valorização de Deus. Eu declaro que você vai se preocupar muito mais em agradar a Deus do que agradar uma mesa de amigos que não honram ao Senhor. Você não vai ficar preso pelos seus vícios. Você não vai ficar preso fazendo com que as suas vontades da carne sejam saciadas, não. Eu profetizo em nome de Jesus que o temor do Senhor vai encher o seu coração em nome de Jesus. Tem até uma área que eu não ia nem entrar, mas eu fiquei com vontade agora. Oh meu Deus, que perigo. Eu vou entrar. Bebida alcoólica. Tá
aí um negócio que as pessoas têm dificuldade de conversar sobre, mas eu não tenho não. E eu vou dar um toque, uma dica, receba se você quiser. Tem muitos crentes que, porque a Bíblia não condena de forma veemente a bebida alcoólica, tem muitos crentes que ficam se confiando na bebida. E muitos perguntam, toda semana o povo me pergunta: pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado, é errado eu tomar o vinho, eu tomar um champanhe, eu tomar isso? E eu também não estou aqui, gente, para ensinar algo errado. De fato, a Bíblia, ela condena a embriaguez. Isso é fato, nós sabemos. É tanto que tem até alguns líderes evangélicos que se posicionam a favor do vinho, a favor de algum tipo de bebida. E eu respeito, porque eu entendo o que eles trazem de respaldo bíblico para isso. Porém, deixa eu te dar uma dica em amor. Sabe qual é o maior problema da bebida? É que a bebida desativa o temor do Senhor no seu coração. A bebida, muitos daqueles que bebem, e quem já foi para festinha para beber aqui, até a declaração é essa: eu bebo para relaxar, eu bebo para ficar mais à vontade. E é aí que está o problema. Porque se você bebe para relaxar, você está desativando o temor do Senhor do seu coração. E aí você vai fazer coisas que você vai se arrepender para o resto da tua vida. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não te condeno. Se você ainda tem problema com bebida, se você ainda bebe de vez em quando e ainda não foi convencido pelo Espírito Santo a parar, escute o que o Senhor está falando para você. Fuja dos precipícios, fuja dos seus limites. É melhor ser embriagado pelo Espírito Santo do que se embriagar com bebida alcoólica. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais disso. Deixa Deus te libertar completamente. Samuel, eu vou para o inferno se eu tomar uma dose de vinho. Não vai, eu não posso dizer que você vai. Mas o que eu quero te dizer é que esse é o maior problema da bebida. Vai desativar o temor. Meu Deus, a pregação era sobre o medo, ficou só sobre o temor. Mas deixa eu falar do medo. O temor ao Senhor é o respeito a Deus. Porém, existe um medo que a Bíblia diz que é mais do que um sentimento. Existe um medo que é um espírito. Como nós acabamos de ler na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Deus não nos deu espírito de medo. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, igreja, os meus olhos quase saem da caixa. Porque aí foi quando eu entendi que é claro que existe também, além do temor a Deus, um medo natural. Qual é o medo natural? É quando você está numa rua escura e solitária e passa um homem na moto. Esse é um medo natural. Nada contra os motoqueiros, em nome de Jesus. Mas é porque, principalmente lá em Fortaleza, né, com todo respeito à minha cidade amada, se você está numa rua deserta, meu amigo, e vem uma moto, você já começa a clamar o sangue de Jesus e pedir para Deus te livrar. Você sente um medo, é ou não é? O medo de ser assaltado. Quando você coloca o dedo, isso já é até infantil. Quando uma criança coloca o dedo na tomada, que leva um pequeno choque, ela desenvolve um medo, que inclusive é um medo importante. Porque é o que nós chamamos de medo pedagógico. É o medo que ensina, sabe? Quando você às vezes passa por experiências que o medo, ele te preserva. Por exemplo, você pode ser o mais corajoso que for, a altura sempre vai intimidar. Por quê? Porque o medo da altura vai fazer você não se expor em situações de risco ou de perigo. Ou seja, o medo natural faz parte do ser humano. Mas a palavra que o Senhor mandou eu pregar e hoje declarar o fim sobre a sua vida é sobre o espírito de medo. Eu e você precisamos entender que o que para alguns é apenas um sentimento natural, biblicamente pode se tornar um espírito. Olha o que diz a Bíblia em Jó capítulo 3 versículo 25. Jó capítulo de número 3 versículo 25. Quem aqui conhece a história de Jó e sabe tudo que Jó passou? A Bíblia diz que numa manhã Jó ficou pobre, liso, perdeu os camelos, as ovelhas, os bois, perdeu os filhos que morreram em um momento só. Depois ele perdeu a saúde, depois ele perdeu a própria esposa que o abandonou.
Ou seja, Jó passou por um festival de provação. E aí está lá a gente lendo o livro de Jó, que eu acredito até que muitos aqui nem leem, porque acham pesada a leitura de Jó, e de fato é. Eu não vou mentir para vocês, o livro de Jó não é um livro que eu acordo e falo, oh, vontade de ler Jó, vou lá ler Jó, para me sentir pesado, porque o livro de Jó é pesado, mas também é um livro poderoso, porque mostra a grandeza de Deus. Mas sem dúvida nenhuma, irmãos, nesses 23 anos de crente que eu tenho, o que eu mais aprendi no livro de Jó, além de ser um verdadeiro adorador, além de manter a sua integridade e tantas outras coisas, foi essa chave que o Senhor me mostrou um dia, quando eu estava lendo, e eu passei por isso. Olha o que Jó disse no capítulo 3, versículo 25. Ele declarou a seguinte verdade, no meio de todo o seu discurso. De repente ele abre a boca e fala: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava foi o que me aconteceu. Escute o que eu quero te ensinar hoje, e isso, irmão, é uma palavra prática para a sua vida. Muito cuidado com os medos que você alimenta, muito cuidado com os medos que você dá poder na sua vida. Muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos dando dica a Satanás, para que ele tente tocar justamente nessas áreas que nós temos medo. Quando o inimigo chega até a Deus, no livro de Jó, pedindo para tocar em Jó, Deus vai lá e diz: pode tocar em tudo dele, só não toca na alma. E a Bíblia diz que Jó começa a passar um festival de provações, que depois a Bíblia vai dizer, ele mesmo vai dar essa dica para a gente: o que eu mais temia foi o que me sobreveio. Samuel, onde é que você está querendo chegar? Na seguinte verdade: você pode até ter medos, você pode até ter receios dentro do seu coração, mas a partir de hoje, nunca mais verbalize os seus medos, nunca mais profetize os seus medos, nunca mais abra a boca e diga aquela coisa maldita, que é a autoridade que você está dando para o inferno. Deus me livre disso acontecer comigo, eu passo por tudo menos por isso. Irmão, eu, Samuel, no ano de 2000, eu perdi as contas, mas foi há 21 anos atrás, faça as contas aí se você puder, há 22 anos atrás, eu, muito jovem, novo convertido, com meus 16 anos de idade, escuta essa, foi nessa época que eu aprendi isso, e minha vida mudou depois que eu aprendi isso. Eu estava sentado numa mesa de uma lanchonete, depois de um culto poderoso, eu com os jovens da minha igreja, a gente sentado, escuta isso que é sério. E aí, sabe aqueles papos de jovem, que não vai para rumo nenhum, um papo zero edificante? Estava lá a gente, quando do nada, um amigo nosso da turma, usado claramente pelo demônio, vira na mesa e fala: gente, o que é que vocês têm medo de passar? Vamos dizer aqui. Aí um abriu a boca e falou: eu morro de medo de ficar liso. Foi no Ceará, liseiro no Ceará é falta de dinheiro. Ele falou assim: eu morro de medo de ficar liso, Deus me livre de ter dinheiro. Aí o outro abriu a boca e falou: pois eu morro de medo de morrer, Deus me livre, eu tenho muito medo da morte. Aí o outro: eu morro de medo de ficar doente, Deus me livre, eu posso passar. E detalhe, todos nós falávamos a mesma frase: eu posso passar tudo, menos isso. E aí chegou a vez do idiota aqui. Aí eu abri a minha boca e falei: sabe o quê? Pois eu posso passar por qualquer coisa, comigo eu não estou nem aí. Agora eu jamais suportaria perder um familiar meu. Eu não teria força para enterrar um familiar meu. Resumindo, irmão, todo mundo falou que tinha medo na mesa, e o que a gente não sabia é que o demônio estava sentado na cadeira da ponta, só anotando todas as dicas que todo mundo deu. Resumindo, corta para 2 meses para frente. 2 meses na frente, a minha tia, que ajudou a me criar, teve um AVC, do mais absoluto nada. Glória a Deus que ela era muito idólatra, e ela aceitou Jesus através dessa enfermidade, então eu glorifico a Deus por isso. Mas o fato é que eu fui pela primeira vez na minha vida ficar no corredor de um hospital, acompanhando a minha tia, e eu estava presente
quando o médico chegou para buscar ela na enfermaria e para levar ela para a UTI, porque o AVC era hemorrágico, era cerebral e não parava de avançar. E aí foi quando ela começou a falar coisa com coisa, e o médico falou, fez um exame e falou: o AVC dela está avançando, a gente tem que correr para a UTI. E aí ela desceu para a UTI, e eu me lembro que eu gritava na clínica Gênesis, uma clínica de Fortaleza. Eu fui para a janela e falei: Deus, minha tia, por que o Senhor está permitindo isso? E eu comecei a chorar desesperadamente, pedindo para Deus intervir. E aí foi quando o Espírito Santo, enquanto eu clamava, ele me trouxe uma visão da cena do jantar na lanchonete. E ele disse: Samuel, nunca mais diga que você tem medo de nada, porque tudo que você declarar que você tem medo, possivelmente eu permitirei você passar, para que você aprenda que comigo você pode todas as coisas, e que você não pode ter medo de nada. Resumindo, pedi a Deus perdão, clamei pela misericórdia, mas o Senhor fez o que estava determinado no seu coração, e essa minha tia, aos 62 anos, morreu de AVC. Só que detalhe, antes dela morrer, 10 dias antes, o meu pai, que todos os dias, quando as minhas avós morreram, ele abria a boca para dizer: eu não enterro mais ninguém dessa casa, porque o meu pai era muito apegado à mãe e à sogra dele, minhas avós, e elas morreram tipo em 2 anos, e o meu pai meio que desenvolveu uma depressão, e ele toda noite quando ia jantar conosco, ele falava: eu não enterro mais ninguém nessa casa, eu vou morrer nos braços do meu pai. Ele dizia, que era o meu avô, que era o mais velhinho que estava vivo. Resumindo, irmão, 10 dias antes da minha tia falecer, o meu pai foi visitar o meu avô, no interior dele, em Caridade, no Canidé, no Ceará. E quando ele foi visitar o meu avô, meu pai na época tinha 46 anos, 46. Ele foi tomar um banho no açude, no rio lá, e ele começou a sentir uma dor no coração. E aí ele falou para o irmão dele, o tio Valdo, que ele estava com a dor, e falou: vamos logo embora que eu estou com uma dor estranha. E aí era hora do almoço, ele foi acelerado para casa, passando mal. E quando ele chegou na porta da casa do meu avô, o meu avô, curiosamente, estava na porta do alpendre da casa dele de interior. Era hora do almoço, e só deu tempo o meu pai abrir os braços, e o meu avô abraçou ele, e falou: Zé, vamos almoçar, meu filho. Quando o meu avô abraçou ele, ele já caiu nos braços do meu avô, e ele teve um infarto fulminante, e morreu nos braços do meu avô. Em um dia, a gente foi enterrar o meu pai. 10 dias depois, a gente foi enterrar a minha tia. E eu passei pela maior dor da minha vida, a nossa família inteira, nesses 2 velórios e enterros. E ali o Senhor me ensinou algo, porque primeiro, eu venci com a ajuda do Espírito Santo, Ele me consolou. E no meio de todo aquele processo, a minha família inteira aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que eu estou dizendo para você? Para que a partir de hoje você entenda que provações você sempre vai passar, mas que você não pode ficar verbalizando os seus medos. Você não pode ficar criando as suas provações. Entenda, tem gente que está me olhando nervoso. Se vocês verem a cara do irmão que eu vi aqui agora, a bichinha assim, ó, deve falar que tem medo todo dia das coisas, mas calma, hoje vai parar. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor diz para cada um que está aqui hoje: você não tem o que temer, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E você não tem motivo para alimentar medo nenhum. E eu declaro a partir de hoje que o medo, que é um espírito, não vai mais ter o poder de criar realidade na sua vida. Não vai mais ter o poder. Não abra a boca para dizer: eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de uma doença, eu tenho medo do câncer, eu tenho medo de morrer. Eu declaro sobre a sua vida que você não tem mais medo de nada, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Jesus morreu para salvar a sua vida. Tudo está resolvido e organizado. Irmão, até para a morte Jesus já arrumou uma solução. Sabe o que Paulo abriu a boca e falou? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Ou seja, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui nesse lugar, que você não vai viver uma vida angustiada, uma vida pesada, uma vida cheia de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, porque Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de ousadia, Deus te deu espírito de equilíbrio e de amor. Para de declarar e dar voz aos seus medos. No livro de Salmos, Salmo de número 4, versículo 4, o salmista diz: pensai coisas más em vossa cama e calai-vos. O que é que isso significa? Que tem pensamentos que são impossíveis a gente não ter, tem circunstâncias que nos cercam e que causam medo. Mas a dica que a palavra de Deus está te dando é: por mais que você pense coisas más, por mais que você assista televisão que nem devia assistir, e se sinta nervoso com problemas financeiros, com crises, ainda que venham pensamentos ruins na sua mente, você não vai mais declarar, você não vai mais falar, porque palavra não é só palavra, palavra é profecia. Muito cuidado, igreja, nós precisamos entender a seriedade do que a palavra de Deus ensina. O que para você às vezes é uma palavra que você lança em um momento de angústia, é uma profecia que você está gerando. Seja algo bom, seja algo mal, palavra tem poder, palavra é matéria-prima para Deus ou para Satanás. Então a partir de hoje eu declaro que da sua boca não vai sair mais palavra de maldição, não vai sair mais palavra de medo, não vai sair mais palavra de derrota. Da sua boca só vai sair palavras de fé, de esperança, de coragem, de ousadia, de cura, de provisão, de porta aberta, de paz, de alegria, de milagre. Você não vai mais verbalizar, e você não vai mais dar voz ou poder ao medo. Todos os seus medos já foram resolvidos por Jesus na cruz. E eu declaro sobre você hoje que você não vai mais, uma vez entendendo esse fundamento que eu estou te ensinando na palavra, você não vai mais dar lugar a isso. Não abra mais a boca para dizer: eu posso passar tudo na vida menos isso. Não fale mais isso. Por quê? Porque você, sem perceber, está atraindo isso para a sua vida. É muito sério. Eu sei o que eu passei. É tanto que eu, Samuel, a Thaís me conhece, a minha esposa. Eu até às vezes falo algumas palavras em ira, estressado, mas não sobre o medo. Nunca. Samuel, e você não tem mais medo de nada? É claro que eu tenho alguns medos comuns, normais. Só que o cão vai se esforçar muito para ele entender o que medo é. Eu fico com... Sabe o que a pastora Camila diz? Eu confundo o inimigo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ele: você já confundiu o inimigo hoje? Pois você vai confundir o inimigo. Eu declaro que ainda que você esteja tomado de medo, você vai se mover em ousadia e fé. Por dentro você está tremendo, mas por fora você está declarando: eu não temo, porque o Senhor está comigo. O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Eu não temerei o que me pode fazer o homem. Pelejarão contra mim, mas não prevalecerão. Quando eu temer, o meu coração há de confiar em ti. E eu declaro sobre a sua vida hoje que você vai ser voz profética sobre a sua casa, para declarar sobre a sua família. Quando o espírito de medo quiser entrar, você vai se levantar para profetizar. E hoje você vai sair daqui hoje, e nós vamos orar agora para selar essa palavra, declarando que nenhuma palavra de medo, que nenhum espírito de medo que até hoje porventura nós tenhamos liberado, tem poder sobre a sua vida. Porque o Senhor diz para você, o Senhor diz para você hoje: pare de declarar e comece a profetizar o que a palavra de Deus diz. Mas está tudo demonstrando que vai dar errado, mas no nome de Jesus vai dar certo. A Bíblia fala que Geazi estava tomado de medo quando ele viu o exército cercando a casa de Eliseu. E quando ele chega apavorado, Eliseu tranquilo olha para o menino e diz: ó Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja.
E a Bíblia diz que quando ele sai daquela oração, ele vai colocar a cara fora da janela de novo, e ele volta para Eliseu com a seguinte notícia: Eliseu, você não sabe, profeta, a casa está cercada de inimigos, mas perto da casa nós estamos cercados de cavalos e cavaleiros de fogo. Tem anjos cercando a nossa casa. Fica tranquilo, Eliseu. E é naquele momento que nasce o versículo que diz: mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Entenda a seriedade dessa palavra. E eu quero te dar 3 minutos para você fechar os seus olhos diante da palavra que o Senhor liberou hoje. E eu quero te convidar para orar e para pedir perdão ao Senhor por toda palavra que você lançou. Comece a apresentar a Deus, nem que seja no nível espiritual. Senhor, repreende esse medo. Eu repreendo o medo de doenças, eu repreendo o medo da solidão, eu repreendo o medo da morte, eu repreendo o medo de ser envergonhado. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e entenda a seriedade daquilo que eu acabei de pregar. E eu quero que você, como profeta de Deus sobre a sua vida, abra a sua boca agora e comece a declarar que você não tem mais medo do que você tinha medo. Samuel, mas eu ainda tenho. Rapaz, eu estou pregando sobre fé essa noite. Ainda que você tenha, você vai começar a declarar que você não tem mais. Não tem mais. Eu declaro essa noite que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Espírito Santo, como Paulo orou por Timóteo naquele dia, eu oro por cada um que está aqui essa noite. E eu declaro em nome de Jesus que toda fortaleza do medo, que toda seta do inferno para tirar o teu sono, para roubar a tua paz, seja arrancada essa noite. Eu declaro que você, a sua casa, o seu trabalho estão protegidos pelo Senhor, e não há o que temer. E para te ajudar a declarar isso, levanta as suas mãos e faz dessa canção a tua oração essa noite. Vamos, o mais forte que você puder. Abre a sua boca e profetize isso. Declare essa palavra sobre a sua vida essa noite. Espírito maligno de medo, toda fortaleza na mente do teu povo, Senhor, seja quebrada essa noite em nome de Jesus. Haja o que houver, haja o que houver, e venha o que vier, e as chover de novo. Eu não vivo do que veio, mas eu vivo do que creio. Irás chover de novo. Eu creio. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a tua igreja essa noite, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a palavra do Espírito como uma espada, os calçados do evangelho da paz. Eu declaro sobre a sua vida, do alto da cabeça até a planta dos seus pés, que você seja coberto, que você seja revestido pelo sangue do Senhor Jesus. E eu declaro que se tem alguma situação da sua vida que você está vivendo essa noite, por causa
causa de medo, nós declaramos nesse ambiente profético que comece a cair por terra. Igreja, vocês não estão entendendo o nível de resistência que eu estou sentindo aqui nesse altar, como se tivessem demônios vindo contra mim agora, mas eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, e nós damos uma ordem na autoridade do nome do Senhor, que nós não temos medo de nenhuma potestade, de nenhum principado, e nós declaramos libertação, libertação, que caia por terra toda palavra contrária, todo espírito de medo, todo espírito de medo, caia por terra essa noite. E eu declaro que assim como os olhos de Geazi foram abertos naquele dia, eu oro para que os teus olhos se abram essa noite, que os teus olhos espirituais se abram. Você vai sair dessa igreja essa noite vendo anjos de fogo ao teu redor. Tem pessoas aqui essa noite que você vai ser revestido de uma autoridade espiritual. Homens na casa, o Senhor está dando autoridade a cada homem que está aqui, para você ser voz de autoridade na sua família. E quando a sua esposa, quando os seus filhos tiverem medo, você vai se levantar como profeta, como sacerdote, e você vai dizer: não tema, não tema, porque o Senhor está conosco. E eu quero que toda a igreja essa noite levante as suas mãos. Eu quero fazer uma oração com toda a igreja, uma oração selando essa palavra. Sabe, irmãos, eu vou fazer aquilo que o Senhor testifica no meu coração para fazer. Esse culto essa noite não é nem sobre, como é que eu posso falar, evangelismo. Esse culto aqui hoje é para crente, é para que homens e mulheres de Deus aprendam a se mover. Ei, você não é coitadinho. Ei, você não é. Você é filho do leão da tribo de Judá. Escute o que eu estou te falando. Pare de caminhar como quem anda sozinho. Tem um exército de anjo para te guardar. O Salmo de número 91 diz que os anjos do Senhor receberão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu quero que você levante as suas mãos bem alto, e nós vamos fazer uma oração de fato profética, para anular toda a autoridade que o medo tinha sobre a nossa vida. Mas eu quero só dizer que hoje Deus está curando pessoas do medo de viajar de avião. Eu creio que nós ouviremos testemunhos sobre essa noite, porque eu vejo como que garras, eu vejo garras de demônios, e é como se tivesse anjos assim, ó, tirando as garras. Nós declaramos agora que toda garra de espíritos malignos que tem se alimentado do medo na sua vida, eles perdem as forças esta noite. E eu também quero dizer, antes de orar, para encerrar, que o Senhor também me falava, eu quero entregar essa palavra, e eu sei que sempre vem testemunhos no final. Tem mulheres que estão assistindo esse culto hoje, a transmissão, escute, você que está aí online agora, o Senhor me mostra mulheres que não conseguem parar em um relacionamento emocional, porque você tem tanto medo de ficar sozinha e de ser deixada, que você gera uma insegurança, você gera um ciúme doentio, e nenhum relacionamento permanece. Mas eu declaro que hoje o Senhor está visitando você e está te curando desse vício emocional, dessa prisão emocional, porque você não tem motivos para temer. Eu declaro em nome de Jesus que você é protegido e protegida pelo Senhor. E eu quero que toda a igreja levante as suas mãos o mais alto que você puder. E eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus. Mas mais forte, com autoridade, diga: Senhor Jesus, essa noite eu declaro na autoridade
do nome de Jesus. E eu digo para os anjos e os demônios ouvirem: eu sei em quem eu tenho crido. Diga: maior é o que está comigo. Diga: poderoso é o Deus que eu sirvo. E eu declaro que todo medo na minha vida e na minha família seja quebrado, seja destruído, e sobre o meu espírito venha paz, venha ousadia, venha fé, venha coragem, venha autoridade, porque nós não temos o que temer. Levanta as suas mãos mais uma vez e declare: temer porque eu não sou mais. essa é melhor. Levante as suas mãos e declare essa canção mesmo. Eu sou filho. Vamos, abra sua boca. Tem libertação acontecendo aqui.